alto do púlpito, diante de milhares de fiéis atentos, vemos este homem autoproclamado pastor. Seu nome, Leno Ramá, que tornou o pastor emergente do momento. Em suas apresentações, a pregação da Bíblia é quase inexistente, dando espaço para contar seu testemunho. E é com seu testemunho que ele ganhou o reconhecimento dos fiéis, por dizer ser o ex-bruxo das estrelas da televisão. Como um forte conteúdo de denúncias, ele prende a atenção dos fiéis e começa a incomodar personalidades. Para Leno Ramá, os artistas famosos só obteram sucesso, fama e dinheiro devido a um pacto satânico realizado por ele, nos velhos tempos que ele era um bruxo. E nem a atriz Ana Paula Arósio, da Rede Globo, escapou das suas acusações. Eu fui bruxo daquela menina que ficou louca, doida. Quem lembra de Ana Paula Arósio? Esse ex-bruxo Leno Ramá revela também que a atriz declarada evangélica Luana Piovani foi sua cliente, na qual fez um pacto bizarro. Eu fui bruxo de Luana Piovani. Uma outra figura pública que o pastor Leno Ramá denuncia já é bastante suspeitado por supostos pactos demoníacos desde muito tempo. E essa pessoa não podia ser outro, mas sim o humorista Renato Aragão, o Didi da Rede Globo. Eu fui bruxo do senhor Renato Aragão, o Didi da Rede Globo Televisão. Mas revelações como essas merecem nosso crédito. Há evidências suficientes para comprovar tudo o que ele relata? Afinal, essas denúncias são verdadeiras ou não passa de boatos? Então, se você quer descobrir essas e muitas outras revelações, e se realmente há um fundo de veracidade, analise todas as verdades que vamos apresentar. Leno Ramá, no passado foi um bruxo e teve um profundo envolvimento com as forças ocultas. Agora, transformado pelo poder de Jesus Cristo, sentiu a necessidade de se apresentar em igrejas para contar suas experiências do tempo que era um bruxo. Leno Ramá trocou o congado terreiro pelo púlpito da igreja, trocou os valores das consultas pelas ofertas voluntárias dos fiéis, trocou o barulho dos atabaques pelo som dos louvores. E é assim, bem trajado e com expressões fortes, que Leno Ramá se apresenta, contando seu testemunho. Eu vou falar lá de dentro, que eu falo, eu tenho provas para falar. Diante de uma narrativa horrorizante, ao ouvinte é colocado uma série de dúvidas. Este homem sofre de algum distúrbio mental? Ou é apenas um esperto ganhando a vida com falácias? Mas a acusação mais forte que ele faz é contra a atriz Ana Paula Arósio, da Rede Globo. Em um culto na Igreja Plenitude de Taubaté, em São Paulo, Leno Ramá afirmou que foi o bruxo dela e que ela não faz mais sucesso por ter quebrado o pacto. Eu fui bruxo daquela menina que ficou louca, doida, mas está na Inglaterra com a esposa aí. Quem lembra de Ana Paula Arósio? Você lembra que do nada ela não quis fazer mais nada? Satanás cobrou tudo. Diante dessa denúncia que ouvimos, teria Satanás cobrado dela por ter rompido o pacto? Eu acho que quando você tem uma coisa difícil para fazer, você presta atenção e você tem que acertar, né? Então eu gosto de coisa difícil. E como consequência, ela nunca mais fez sucesso? Não sei. O futuro só a Deus pertence. Será essas afirmações ditas pelo pastor verdadeiras ou não passa de boatos? Realmente, Ana Paula Arósio está afastada das novelas da Globo e do mundo da fama há muitos anos. Sua última aparição na tela da TV foi em 2010 em Na Forma da Lei. Célio! Célio, fala comigo, pelo amor de Deus, me dá um sinal. Depois, em pleno auge da carreira, abandonou tudo e sumiu. Silêncio. Eu gostaria de dizer umas poucas palavras.
Mas o motivo dela abandonar a carreira não foi porque ficou louca, e sim porque quis ter um tempo só para ela. Estava cansada de viver um ciclo de personagem atrás do outro, que sua própria vida era deixada de lado. E optar pela reclusão longe da TV era o que precisava para voltar a ser ela mesma novamente. Não, eu acho que é importante você ter um período para você viver também, né? Porque você entra numa roda viva, você começa a viver a vida dos personagens, quando você vê, você não está mais vivendo a sua vida, você não é mais você está só cumprindo funções. E eu acho que eu precisava desse tempinho para poder virar eu. E aqui estou. Vale lembrar que Ana Paula Arósio começou sua carreira artística aos 12 anos de idade. Isso foi um dos motivos que contribuiu para que ela adiantasse a hora de parar, para então aproveitar a vida antes de ficar debilitada, seja pela idade, pelo cansaço ou pelo desgaste causado pela carreira intensa. Vivendo na Inglaterra com o marido, Ana Paula Arósio se sente muito feliz longe das câmeras. E o meu casamento, que é bom. Eu estou investindo bastante no esporte, né? Montando os meus cavalos, treinando bastante na Inglaterra, tenho competido na Inglaterra, tem sido bem bacana, apoiando meu marido. Então é isso, vivendo, cuidando da vida. Não dá para entender o que ganha um pastor em caluniar pessoas famosas e o que passa na cabeça de Ana Paula Arósio ao deparar com calúnias como essas. Será que ela pensa em tomar uma atitude? A gente pensa, mas a gente está deixando para Deus resolver. Eu acho que ele tem mais sabedoria do que a gente para decidir isso. Tudo aponta que Leno Hamar usa o nome de um artista famoso simplesmente para poder ter crédito em suas falácias. Porque se não fosse pela fama da atriz Ana Paula Arósio, ninguém iria dar atenção a ele. Percebeu que todo ex-bruxo cresce no meio evangélico só porque relatam ter uma certa ligação com algum artista famoso no passado? E isso desperta a curiosidade da plateia. Nesse mesmo evento da Igreja Plenitude de Taubaté, Leno Hamar fez uma afirmação, dizendo também que foi bruxo da atriz global Luana Piovani, conforme ouvimos. Algumas atrizes, para ter sucesso, entregam filho primogênito e dão sangue menstrual. Eu fui bruxo de Luana Piovani, aqui eu tomando sangue menstrual. Percebe-se que ele não entra muito em detalhes sobre a vida pessoal de Luana Piovani, apenas descreve a forma que é feito o tal pacto. E eu te pergunto, que lado você está? Pacto esse que o filho primogênito é entregue a Satanás, e ele toma o sangue menstrual doado pela cliente. Não é mencionado que ele tomou o sangue menstrual de Luana Piovani, mas o sentido da explicação que ele passou aos fiéis, tudo aponta que procede, pelo fato deste dizer que todas as clientes atrizes dão o sangue menstrual, que é ingerido por ele em ritual. Luana Piovani está afastada das novelas desde 2012. Seu último trabalho foi em Guerra do Sexo. O que mais me falta? Te falta isso aqui. Vou acabar com você. Vai. Ao lado do marido Pedro Scooby, são pais de gêmeos. Os opostos se atraem. E seu filho primogênito é o Dom. De acordo com o ex-bruxo de Luana Piovani, seu primeiro filho foi entregue a Satanás. Muito se especulava sobre a religião de Luana Piovani, até que no ano de 2017 ela postou um vídeo nas redes sociais declarando ser evangélica. E outra coisa que eu queria dizer, eu já falei isso em várias entrevistas, eu sou evangélica. Eu fui criada sobre os preceitos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós íamos ao culto em Jabuticabal e era maravilhoso. E durante a semana eu ia aos cultos com a minha avó. E é que quando eu comecei a trabalhar, aos 14 anos, eu mandava dízimo para minha igreja. Mas é isso, eu sou evangélica. Se era evangélica, como pode de repente recorrer às forças ocultas e fazer pacto com o diabo?
Apesar desse boato rondando a atriz, tudo ajudou ainda mais a aumentar a polêmica quando ela posou nua para uma revista masculina. O afastamento de Luana Piovani das novelas e essa atitude estranha de uma que se diz evangélica só ajudou o pastor Leno Ramá a alarmar que foi o ex-bruxo que mediou a aliança dela com Satanás. E no ritual, o ex-bruxo coletou sangue menstrual de Luana Piovani, na qual bebeu em um prato, conforme essa foto que ele apresenta como prova ao público. A acusação mais forte que ele faz, sem ter medo de levar processo por calúnias e difamação, é contra o humorista da Rede Globo, Renato Aragão. Ele garante que o Didi que conhecemos fez um pacto vitalício com os demônios. Eu fui bruxo do senhor Renato Aragão, o Didi da Rede Globo Televisão. Didi fez um pacto com os demônios vitalícios, que as crianças seriam de Lúcifer. Conforme ouvimos, seu Didi só é adorado pelas crianças pelo jeito engraçado de se apresentar diante das câmeras. Não devemos esquecer que tudo isso só foi possível graças ao suposto pacto satânico feito por Leno Ramá. Uma acusação muito polêmica que já repercutiu no Brasil inteiro. Saiu pelo Brasil afora para saber o que o povo sabe. E isso já começa a gerar dúvidas. Teria mesmo um pacto com o demônio esse Didi? Seus vagabundos, tem o que fazer não? Vamos ver o que o pai e a mãe de vocês estão fazendo em casa. O estranho é que ele está na boca de pastores, como sendo um adepto de magia negra. O cara desconfiou de mim, não tem cara de marginal. Você tem cara de marginal mais que eu. Eu? É você mesmo. Perceba que esse já é o terceiro ex-bruxo que acusa Renato Aragão como tendo envolvimentos com as forças ocultas. O primeiro a propagar essas supostas verdades foi o ex-bruxo Tio Chico. Eu fui bruxo da Globo. Hoje o bruxo da Globo é meu conterrâneo, o Renato Aragão. Mas é por isso que nós estamos fazendo esse vídeo para o pessoal saber. Depois apareceu o segundo ex-bruxo, de nome Aldo Nascimento. Fiz trabalho para Renato Aragão, mais conhecido como Didi dos Trapalhões. Para quem não sabe, Didi é um terrível instrumento de Satanás. E agora, também o então Leno Ramá denuncia Renato Aragão. Eu fui bruxo do senhor Renato Aragão, o Didi da Rede Globo Televisão. Fazendo-nos suspeitar que este pode ter o pacto com Satanás. Porque esses três bruxos tanto acusam o humorista da Globo. Pobre de um trabalhador que sai de mesquita. Vagabundo fica de olho no coisa da gente. Para muitos que têm o pastor Leno Ramá como um propagador das verdades sobre o ocultismo, algo pode colaborar com as denúncias feitas por esses pastores. Em um áudio gravado no ano de 1995, ouvimos o então evangélico Dedé Santana relatando um pouco de sua vida e quando revelou ao Didi em ser evangélico. Ouça com atenção. E eu disse a ele: Renato, eu tenho um presente para você. Quando eu fui mexer na bolsa, ele falou: olha, eu não quero saber de brincadeira comigo nessa hora. Aí eu falei: não é brincadeira, é coisa séria. Aí tirei uma Bíblia e dei de presente para ele. Foi a coisa mais impressionante que aconteceu. Ele olhou seriamente, fazia tempo que eu não via ele ficar sério assim. Ele olhou sério para a Bíblia, olhou para mim, os olhos dele encheu de lágrimas, ele me deu um beijo no rosto e disse: graças a Deus, meu irmão, você se encontrou. Não importa que nós não sejamos da mesma religião, o importante é que agora você acredita em Deus. Lógico que isso que ouvimos não prova nada, mas percebeu o que Dedé Santana disse sobre a reação do Renato Aragão, que teria respondido: graças a Deus, meu irmão, você se encontrou. Não importa que nós não sejamos da mesma religião. O importante é que agora você acredita em Deus. Essa citação dita por Renato Aragão, que não importa que o Dedé Santana não era mais da mesma religião, soou como um desligamento do parceiro, que era frequentador de terreiros. Recorrentes informações da época apontam que os Trapalhões eram adeptos de cultos candomblé. Era comum eles, especificamente o Didi, buscar auxílio espiritual com o Pai de Santo. Isso demonstra que eles não tinham seus pensamentos voltados a Deus, e sim as entidades que se manifestavam nos terreiros. No grupo, Dedé era o único que não encontrou uma paz interior, conforme diz. Alguma vez eu perguntava para um amigo: o que eu devo fazer para deixar de ser triste, vazio? Me mandaram ir para uma macumba, um terreiro de macumba. Chegando lá,
eles derramaram pipoca, mataram galinha preta, derramavam aquele sangue todo em cima de mim, jogavam cachaça, farofa, e eu saía de lá do mesmo jeito que eu entrei. E nada dava certo. Vale lembrar também que o grupo demonstrava em não acreditar em Deus, por isso que o Didi teria dito ao Dedé: Importante que agora você acredita em Deus. Importante que agora você acredita em Deus. Agora, o fato de que se houve um profundo envolvimento satânico, isso cabe a cada um analisar e dar sua própria opinião. Para aqueles que ouvem o testemunho do Leno Ramá e entram em discordância sobre seus relatos, antes de dizer qualquer palavra contra ele, devemos pensar duas vezes, porque Leno Ramá é um defensor da teologia da vingança, conforme ele diz: Irmão, não toca em homem de Deus. Aleluia! Em mulher de Deus. Não toca em sangue de Deus. Quando tu vê alguém falar mal de um homem de Deus, sai de perto dele, porque Deus vai mandar uma tropa de anjos para guerrear por ele. Conforme ouvimos, devemos pensar muito bem antes de falar mal de um pastor ou discordar do que eles dizem. Isso que ele diz serve como uma ameaça contra aqueles que tentam questioná-lo. É uma proteção que ele usa para falar e fazer o que bem quer nos púlpitos, usando o famoso trecho bíblico: não toqueis nos ungidos de Deus. Mas, na verdade, essa autoproteção que eles querem passar é um sinal de que eles estão fazendo o que não agrada a Deus. Então, eles passam esse medo de que Deus vinga em proteção aos seus servos, para poder continuar manipulando as pessoas. Desde que Leno Ramá saiu do anonimato e explodiu no Brasil com seu testemunho polêmico, ele declara contra a programação de uma emissora de TV chamada Rede Globo. Segundo ele, todas as novelas dessa emissora só têm audiência por serem consagradas em rituais a Satanás. Fala comigo, tira a Globo da tua casa. Fala comigo, tira a novela da tua casa. Todas as novelas têm pacto com os demônios. Novela das 6, espiritismo. Fala comigo, novela das 7. Ensina a moça a andar com a prostituta. Novela das 8, homossexualismo. E diante dessa plateia, ele faz uma grande revelação. Ouça com atenção. Eu tenho uma notícia boa para vocês. Vocês estão sabendo que a Globo está falando? Está falando. Segundo Leno Ramá, essa emissora de TV chamada Rede Globo está falindo. Isso ele diz com convicção, porque no passado era o bruxo dessa emissora e alega saber tudo o que se passa nos bastidores e suas sujeiras. Depois que ele passou de ex-bruxo a pastor, agora seu objetivo é denunciar o que acontece com atores e atrizes que são bem-sucedidos nessa emissora, tanto que essa emissora já tentou comprar seu silêncio. Ouça com atenção o que Leno Ramá diz. A Rede Globo tentou me comprar. Falou assim, ó, pra tu fechar a boca, vamos te dar tanto. Você pode voltar? E eu disse, não. Essa afirmação diante de uma plateia de fiéis atentos faz aumentar ainda mais a credibilidade de seu testemunho e seu nome passa a circular mais intensamente, dando a entender que alguém está incomodado com as denúncias que ele tem feito a respeito de pessoas importantes, como os artistas da Rede Globo. De fato, essa emissora não tem uma programação adequada à família e seu jornalismo manipulado causa revolta aos telespectadores. Agora, dizer que uma mega emissora que tem apoio do governo está falindo é brincadeira e que a mesma tentou comprar o seu silêncio. Atualmente, o pastor Leno Ramá está com seus 41 anos de idade, cheio de saúde e muita disposição em continuar levando o Evangelho de Jesus às pessoas. Ele reside em Salvador, na Bahia, com sua esposa Meili Viana Santos e seus filhos, conforme vemos nessa foto, uma família feliz e abençoada por Deus. Dos filhos de Leno Ramá, mostramos nesta foto Rafaela Santos, linda e sorridente, e o filho Juan Santos numa pose bem sério.
Aqui vemos Leno Ramá e sua filha Rafaela, quando era garotinha. Já nesta foto, a esposa do Leno, a Meili, com o filho Juan. E nesta foto, Leno Ramá sorridente em meio aos seus filhos, a Rafaela e o Juan. Mas qual a razão de expormos a família do Leno Ramá? Pelo seguinte motivo: se pesquisarmos na plataforma do YouTube, há inúmeros vídeos de pregações e testemunho do ex-bruxo Leno Ramá. E se dermos uma olhada, percebemos que o pessoal dos comentários já suspeitaram que o testemunho dele não passa de mais uma farsa, acolhida pelos evangélicos alienados. Neste vídeo, intitulado Pastor Leno Ramá Cruzada Curuzu, aparece o comentário de Meili Viana, a esposa do Leno Ramá, dizendo que ainda existem homens de Deus que dão a vida pelas almas. Um usuário denominado Goleiro TV comentou respondendo: KKK, esse cara é a maior falcatrua, velho, KKK. E isso bastou para o filho do pastor Leno, o Juan Santos, que usa uma conta denominada Godeno GQ Play, se manifestar dizendo: você é tão homem que nem aparece. Colocou a foto de um pobre pássaro inocente. Seu galardão será com Satanás. Tua família ficará órfã. Outro vai possuir sua mulher. Quando for julgado, será condenado. Esse é o galardão que Deus libera para você a partir de agora. Pelas palavras expressando maldição, aponta que a mãe de Juan, a senhora Meili, usou a conta do filho para maldizer o usuário Goleiro TV. Tanto que Goleiro TV rebate no comentário dizendo: Meili Viana Santos, kkk, coitado. Ó, a menininha tá enraivada por o pastorzinho dela. É um ladrãozinho. Ora, que medo das suas palavrinhas. Alienada, coitada, tomara que as escamas dos seus olhos caia, se é que você crê em Cristo. Esses são comentários que mostram a família do Leno Ramá se manifestando contra aqueles que vão contra seu testemunho. Caso alguém queira ler todos os comentários, basta acessar o link do vídeo. Leno Ramá, além das correrias com viagens, agendas e ministrações em igrejas, ele aproveita e tira um tempinho para um lazer, conforme vemos nesse vídeo, em um belo passeio de escuna em Búzios. Passeio, meu Deus do céu, estou encantado com as praias, só Deus faz isso. Coisa linda, olha aí, povo de Deus, o que o Senhor nos proporciona. Eita glória, estamos num passeio de escuna na cidade de Búzios. Conferencista, bispo Leno Ramá, coisa linda. Vem comigo dando glória. Oh, glória a Deus. Entre tudo aquilo que já mostramos até agora, vemos a capacidade criativa desse ex-bruxo, que para obter sucesso e destaque em meio aos evangélicos, utilizam-se de artifícios e invencionices, na qual atribui ao diabo certas coisas que não tem nada a ver com este ser. E depois, para dar o checkmate, jogam Jesus como a grande solução para um problema que nunca existiu. Interessante que esse ex-feiticeiro Leno Ramá procura de todas as formas se promover, dizendo ter sido influência na vida de pessoas importantes, tipo Xuxa, Angélica, Didi e outros. Depois que essas personalidades tornam conhecidas no Brasil, daí aparece um parasita da sociedade que em nada contribuiu, inventando essas histórias de que as pessoas já citadas só chegaram aonde chegou graças a trabalhos espirituais realizados por ele. É claro que muitas pessoas, após terem acesso a essas informações, vão deixar de acreditar nesse testemunho, enquanto muitas outras, mesmo tendo acesso, vão preferir continuar a crer nesse ex-bruxo Leno Ramá. E com certeza, esses serão contra tudo aquilo que tentamos passar. Isso acontece porque nem sempre a verdade é bem-vinda. Muitas vezes ela incomoda e gera desconfortos. E existem pessoas que não estão preparadas para receber a verdade, que infelizmente gera desavenças e até inimigos. Por isso, falamos conforme uma certa vez o apóstolo Paulo falou aos Gálatas: fiz-me seu inimigo por dizer a verdade.